É isso aí, minha gente. Tá começando. Traga as crianças para a sala, reúna os cachorros, gatos, periquitos e papagaios, porque o assunto de hoje é bom para cachorro. Quantas vezes você já não notou, ou já não te falaram, que o seu cachorro ficava ouriçado e parece que sabia quando você estava para chegar na sua casa? Quantas vezes você já não falar de um cachorro que pressentiu a morte de um ente querido, que pressentiu a morte do próprio dono? Quantas vezes você já ouviu falar de um cachorro que não foi com a cara de alguém que depois viria prejudicar de alguma forma o dono? E situações assim. Será que os cachorros têm uma certa intuição? Bom, essa pergunta, e na verdade essa percepção, não é só própria de pessoas como eu, ou como você, que provavelmente seja cachorreiro como eu, mas ela causa um certo véu de mistério com pessoas ao redor de todo mundo. Cachorreiros e cachorreiras ao redor de todo mundo. E isso chegou à atenção de um autor que eu gosto muito, na verdade é um biólogo inglês chamado Rupert Sheldrake. Eu estou lendo, inclusive, um dos livros dele aqui, que é o Science Set Free, que é bastante interessante, é bastante inovador. O Rupert ele é biólogo, mas como cientista, eu diria que ele é um cientista de vanguarda, porque, por exemplo, esse Science Set Free, ele se dedica a desmistificar os 10 dogmas da ciência. Ele pega, olha, a ciência vende esses 10 dogmas como 10 verdades absolutas, quando na verdade eles são suposições da ciência, suposições passíveis de verificação, passíveis de mudança, mas no entanto, o enrijecimento desses dogmas como verdades absolutas impede que a ciência avance em novos campos de estudo, em novos campos de descoberta. Por isso o título do livro, olha, é Science Set Free, 10 Paths to New Discovery, que é muito interessante. Por essas e outras razões, eu acho ele um cara de vanguarda, tirando, é claro, o fato de que ele participou, ele foi um dos cientistas convidados pelo experimento de Scole, na Inglaterra, que é tema do documentário The Afterlife Investigations, que você pode procurar no canal da Posat Film, você vai ver que é brilhante. Ele foi um dos cientistas que estava lá, que viu fenômenos físicos de materialização, que viu fenômenos de materialização parcial de espíritos, ele foi tocado por espíritos. Então ele é um cara que teve experiências transcendentais absurdas e que por isso provoca constantemente esse alargar de horizontes, né, da ciência, para que a ciência vá para um novo caminho de descobertas e pensamento científico. Então isso é muito interessante. O Rupert, queridão, pronto, definido, bonitão da Malachita, fez um estudo que inclusive é publicado num dos livros dele, chamado Dogs That Know When Owners Are Coming Home, que eu já falei num outro vídeo aqui, mas que basicamente o Rupert fez um levantamento, um baita de um database, com 800 animais domésticos, a maioria deles sendo cães e gatos, mas tinha também periquito, papagaio, alguma coisa do tipo. Ele comenta que só não conseguiu fazer um estudo muito a fundo com répteis, mas com cachorro e gato ele conseguiu avançar bastante. E ele começou a tentar entender como porque esses relatos são comuns a todos nós, obviamente, mas ele começou a fazer isso virar um database. E aí, com o database, ele começou a aprofundar. Então, o primeiro estudo que ele fez, que eu achei muito legal, foi que os gatos simplesmente desaparecem no dia em que os donos marcam os veterinários. Parece que o gato sabe, entre aspas. E aí ele comenta de histórias de donos que deixaram de falar a palavra veterinário na frente do gato, deixavam para ligar, para agendar a visita ao veterinário no trabalho e não em casa, escondiam aquela caixa de transporte do gato, tudo numa tentativa de driblar, né, o gato, e não adiantava. Chegava no dia, o bichano sumia e ninguém achava ele.
E aí ele até fala, olha, o fato das pessoas reportarem esse tipo de experiência não torna a experiência delas válida ou uma verdade absoluta. Mas a questão é que quando centenas de pessoas reportam a mesma coisa, você tem que começar a prestar atenção. Você tem que começar a, pelo menos, investigar. E foi o que ele fez. Bom, ele pegou 65 clínicas pelas páginas amarelas, lembra, antigas páginas amarelas? Ele pegou 65 clínicas veterinárias do norte da Inglaterra e ligou para todas elas perguntando assim, olha, é comum, ou quanto é comum que um cliente de vocês perca um agendamento simplesmente porque o gato dele desapareceu? Bom, das 65 que ele ligou, 64 disseram, cara, isso acontece toda semana, praticamente todo dia um cliente perde um agendamento porque o gato simplesmente sumiu. E a única que não respondeu isso, ela disse, olha, nós nem temos sistema de agendamento de gato porque nós sabemos que esse gato não está sujeito à agenda. Eu achei isso muito engraçado. Parece que o gato, de alguma forma, sabia que o dono ia levá-lo. E cachorros, o que foi muito interessante também, ele fez a pesquisa com cachorros. Então, ele, através de câmeras de segurança nas casas das pessoas que participaram da pesquisa, ele identificou que no momento, no preciso, no exato momento em que o dono resolve ir para casa, ou seja, quando o dono mentalmente, onde quer que ele esteja, toma a decisão de ir para casa, o cão se agita no lar, independente de distância, independente do horário, se está dentro da rotina, se não dá, há uma agitação. E faltando 10 minutos aproximadamente para o dono chegar, o cachorro já vai para a janela, já vai para a porta e começa a esperar o dono. Independente da forma como o dono chega. Não é que o cachorro escuta o barulho do carro e vai atrás. Não. Independente do transporte que ele está vindo, pode estar vindo de táxi, pode estar vindo a pé, pode estar vindo de transporte público, pode estar vindo com o carro de um amigo, pode estar vindo no horário de costume, antes ou depois, não importa. Em média, no site do Rupert você até tem os gráficos, né? Em média, 10 minutos antes do dono chegar, o cachorro está na porta. E eu achei isso muito curioso, porque eu notei que toda vez eu trabalho muito perto de casa, então quando eu venho almoçar na minha casa. E aí eu comecei a reparar que toda vez que eu chegava, eu testava a porta da sala e ela já estava aberta. E a minha mulher nunca foi muito de deixar a porta aberta, assim, ela sempre teve uma certa neurosezinha, assim, de que tem que trancar tudo, tem que trancar tudo. Mas eu comecei a perceber que eu chegava na hora do almoço e a porta estava aberta. E aí, comentando sobre essa pesquisa com ela falou assim, mas isso é óbvio, eu sei, toda vez que eu sei que você vai chegar pro almoço, porque o Dudu já vai pra porta. Eu falei, como assim? Não, todo dia, quando ele vai pra porta e começa a cheirar embaixo da porta, eu já sei que você tá chegando e batata, 10 minutos, eu vou lá, abro a porta, 10 minutos depois você chega e entra e tá tudo certo. Como biólogo, o Rupert desenvolveu uma teoria chamada campo de ressonância mórfica e ele propõe que a mente na verdade, da mesma forma, o que ele propõe é o seguinte, da mesma forma que um ímã, que um campo magnético excede um ímã, ou seja, forma um campo ao redor de um ímã, da mesma forma que um sinal de celular forma um campo ao redor do celular, ou seja, está além do aparelho em si, como o campo magnético está além do próprio ímã, e etc., diversos outros exemplos, a mente, a consciência também estaria além do nosso cérebro, além desse equipamento aqui que está sobre o nosso pescoço. Isso é uma coisa que nós estamos vendo aqui em todos os vídeos que eu tenho postado. Mas ele descreve uma espécie de campo de interações ao redor, né? Um campo de consciência, como se a consciência, como se a mente se propagasse num campo, isso fisicamente, e houvesse aí uma certa a interação entre esses campos. E esses campos, na verdade, são independentes de tempo e de espaço. Por isso, o cachorro, que também tem essa habilidade, porque o Rupert, como biólogo, ele defende que todos os animais têm essa característica. Não é que é o homem que é a última bolacha recheada do pacote, não. O Rupert defende que todos os animais têm esse campo. Em que, inclusive, ele defende, inclusive, que cada espécie possui uma espécie de inconsciente coletivo próprio. E ele vai mostrar pesquisas, por exemplo, que demonstram ou que sugerem
que quando um grupo de animais de uma parte do planeta aprende uma certa habilidade, os animais, os grupos de animais da mesma raça ao redor do mundo meio que aprendem aquilo ao mesmo tempo, porque acessam esse mesmo inconsciente coletivo. É interessante perceber o seguinte, que a teoria do Ruppert, apesar de se basear nos estudos de biologia que ele faz, é completamente complementar, eu diria, às percepções do Jung, que nós já falamos aqui, as percepções de outros caras, que também começaram a perceber o quanto essa mente em campo, ou seja, essa mente diluída, essa mente que afeta, né, o entorno dela, é real. Por exemplo, se você pega o estudo do Rupert Sheldrake com os animais e o próprio campo de ressonância, se você pega o estudo do Masaru Emoto com moléculas de água, que eu falo na palestra do Data Limite segundo Chico Xavier, e o Konstantin Korotkov, que eu também cito na mesma palestra, com a capacidade do Gas Discharge Visualization, você percebe que os três estão tocando áreas muito parecidas, que provavelmente o conhecimento acaba sendo complementar. Se você fizer um intercâmbio de informações entre esses três, você começa a perceber que está todo mundo meio que farejando uma certa natureza que é própria nossa, que é esse contato telepático e mais do que a própria telepatia, a telecinesia, né? o afetar da mente sobre a matéria. Isso é demais, né? Isso é demais. A forma como nós podemos nos integrar enquanto espécie e enquanto seres vivos desse planeta é absurdo e faz a gente repensar uma série de questões. Porque se eu tenho conhecimentos por espécie, inconscientes coletivo por espécie, se eu tenho a evolução sendo meio que orquestrada por espécies, o que nos dá o direito de nos colocarmos acima ou abaixo de algumas espécies ou classificá-las da forma como nós bem entendemos. Isso é uma baita de uma reflexão. Bom, mas por hora, para você que é cachorreiro, fica a explicação ou pelo menos a investigação do Ruppert sobre o porquê o seu cachorro já sabe que você está chegando em casa. We got love that we'll never need to hide.